Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, uma polêmica, Argo versus Palio. Dá para comparar? E se sim, qual é o melhor? Um episódio particularmente útil para quem é dono de um novo Uno ou de um novo Palio e já pensou em fazer essa troca. Será que vale a pena? E para quem é dono de Argo, será que você concorda com as minhas observações? Vem compartilhar suas impressões do seu carro. Além disso, eu vou dar uma dica para quem pretende comprar um Fiat 0 km assim que as coisas melhorarem. E, por fim, vamos continuar a explorar a história do surgimento da Fiat. Agora a gente vai descobrir como a empresa se saiu durante a Segunda Guerra Mundial, num jogo de espionagem que vai muito além da produção de carros. Vamos lá? Antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você seguir o 3,5 lá nas nossas redes sociais. É @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, @jacopaz. E no nosso Medium você confere posts especiais, link para todas as referências deste episódio, fotos e vídeos relacionados e citados aqui. Então acessa lá, medium.com/3,5. E não esquece, são os últimos dias para participar da nossa promoção e concorrer a uma miniatura da Fiat. O vencedor vai poder escolher entre uma miniatura do Bravo ou do Idea. Para participar é só entrar lá no Instagram do 3,5 que tem todos os detalhes e é super fácil. Hoje a gente vai começar o episódio com o quadro Porta-Luva, que é uma estreia aqui. Esse quadro é para a gente conversar sobre coisas práticas ligadas ao nosso Fiat, esteja ele já na sua garagem ou não. São dicas de manutenção, de compra, de serviços que podem melhorar a sua experiência com o carro. Nessa estreia, eu resolvi falar de algo que pode ser muito útil na compra do Fiat 0 km, o cartão Fiat. Muita gente não conhece isso, muita gente conhece, mas não sabe muito bem como funciona, então eu vim aqui trazer todos os detalhes, porque eu acho que é algo interessante, ainda mais agora que a gente vai passar por uma crise. Então, se você concentra muito os gastos no cartão, você pode pedir esse cartão, utilizá-lo e, eventualmente, quando as coisas melhorarem, quando você tiver planejado a compra do seu carro, do seu Fiat 0 km, utilizar esse bônus, esse desconto, tá? Em primeiro lugar, isso não é uma propaganda. Eu queria que fosse, né, que a Fiat ou Itaú estivessem me pagando para fazer esse merchan. Inclusive, Fiat, eu aceito patrocínio, se você quiser, né? Mas não é uma propaganda. Como eu disse, é algo que eu tenho, que pode sim dar um bom desconto, então por isso eu resolvi trazer. São 3 cartões disponíveis, Internacional, Gold e Platinum. E os descontos que eles dão são de até 10, 15 e 20 mil, respectivamente. Como que funciona isso? 5% do valor das suas compras se transformam em pontos que podem gerar descontos na compra do seu próximo Fiat. 1 ponto é igual a R$1 de desconto. Só que fique atento, tá? Porque não quer dizer que R$1 em compras equivale a 1 ponto. Lembre-se, 5% do que você gastar é que vai lhe render os pontos. Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um serviço como higienização do ar-condicionado. É algo que aqui na Grande São Paulo você consegue achar por, em média, R$100 nas concessionárias da Fiat principalmente, tá? A higienização do ar-condicionado e a troca do filtro. Então, na prática, esses R$100 se converteriam em R$5 de desconto, porque é 5% do valor da compra. Se esses gastos forem em concessionárias da Fiat, isso vira o dobro. Logo, nesse exemplo que eu dei, eu teria R$10 de desconto e não apenas 5.
E o que eu acho interessante é que você tem até 36 meses para solicitar o resgate desses pontos. Muitos programas de fidelidade têm só um ano de duração. Em um ano os pontos expiram e você não consegue fazer nada. Então, eu acho que 36 meses é um bom prazo. Só que você tem um resgate mínimo, 1.500 pontos. Então, você tem que juntar 1.500 pontos para conseguir ter o desconto. E a partir de 1.500, os valores para resgate são pré-determinados em múltiplos de 500. Então, por exemplo, se eu tiver 1.513 pontos, eu não vou conseguir R$ 1.513 de desconto. Eu vou conseguir 1.500. Se eu quiser a próxima faixa de desconto, eu vou ter que chegar aos 2.000 pontos. Daí o meu desconto vai ser de R$ 2.000, tá? E cada cartão tem um resgate máximo. No caso do Internacional, são 10.000 pontos. Então, o máximo que você vai conseguir de desconto é R$ 10.000. Para pedir o seu cartão, tem que ter uma renda a partir de R$ 800, que eu também acho bem compatível com a proposta. E é importante, além desse programa de pontos, né, para compra de carro 0 km, você tem também acesso aos serviços gratuitos como reboque, chaveiro, troca de pneu e carro reserva. É legal porque talvez você consiga até economizar um pouco no seu seguro. Você pode eliminar essa assistência, que é bem similar. É também similar ao com Fiat, né, aquele serviço de assistência 24 horas da Fiat no período de garantia. Você também tem os benefícios já ofertados para os cartões do Itaú, como desconto em cinemas, teatros e no Connect Car. Só que tem um detalhe, tudo isso é cobrado numa anuidade que já começa a valer a partir do momento que você desbloqueia o cartão. No caso do Internacional, o valor da anuidade é de 12 parcelas de R$ 25, tanto para o Visa quanto para o Master. Para os cartões Gold e Platinum, esse valor sobe um pouco. Se você gastar R$ 1.500 em compras por fatura desde o primeiro mês, você consegue ter a anuidade zerada. Então, se você concentra todos os seus gastos no cartão de crédito, a dica é pedir esse cartão, usá-lo em todos os seus gastos, e daí você consegue a anuidade de graça e ainda por cima o benefício de ter o desconto no seu Fiat. Lembrando que vale apenas para compra de carros 0 km, tá? Se você quer mais informações ou quer pedir o seu cartão, eu vou deixar o link lá na descrição do episódio no Medium. O site é itaucard.fiat.com.br, lá tem todos os detalhes e o link para pedir o cartão. Ou você pode pedir também pelo próprio app do Itaú Card, que eu vou deixar o link também, tem tanto para iOS quanto para Android. E agora a gente vai para o assunto principal desse episódio, Argo versus Palio. Eu sei que muitos já vão se estressar e começar a falar: ah, mas o Argo não é da mesma categoria do Palio, ele substituiu o Punto. Daí outros vão retrucar: o Argo jamais estará à altura do Punto, ele é mesmo um palhão. E por aí vai. Eu sou obrigado a dizer que eu acho que os dois lados estão corretos. Por quê? Vamos lá. Uma matéria publicada no site da revista Auto Esporte em maio de 2014, que eu vou deixar lá na descrição do episódio no Medium, tem a seguinte manchete: Grupo Fiat Chrysler revela planos para Brasil até 2018. Na época, a FCA ainda tinha o Sergio Marchionne como CEO e fez uma coletiva de imprensa para anunciar o plano de negócios da empresa para os 5 anos seguintes. Nesse plano, a Fiat tinha em seu horizonte um bom número de lançamentos. Na região Latam, América Latina, incluindo aí o Brasil, estavam previstos o facelift do Uno, lançado em 2014 mesmo, um carro do segmento A para substituir o Palio Fire e uma picape compacta para 2015, que viriam a ser o Mobi e a Toro, lançados em 2016, com um ano de atraso, e para 2016, um New Punto, um New Gran Siena e um utilitário esportivo do segmento B, além de, para 2017 e 2018, os New Palio e New Siena, respectivamente. É evidente que muita coisa ficou pelo meio do caminho. Em 2014, o Brasil ainda não estava tão mal das pernas. Quando a crise apertou, a Fiat teve que rever alguns planos.
porque a filial brasileira deixou de ter a autonomia que sempre teve. Primeiro, porque o grupo havia crescido e era preciso conciliar visões. Entenda-se aí, incluir a Jeep nos planos. E segundo, justamente por conta das quedas nas vendas. Isso não aconteceu apenas aqui, essa revisão dos planos. Um reflexo disso é justamente a nova geração do Punto, que foi cancelada em âmbito global e nunca viu a luz do sol. Quer dizer, mais ou menos. Por quê? No meio do caminho e da revisão desses projetos, a Fiat do Brasil fez o que deu, e é natural assumir que, na verdade, o Argo nada mais é do que uma tentativa de matar dois coelhos com uma cajadada só. Isso porque não vimos o tal do New Punto e também não vimos o tal do New Palio, mas no lugar de ambos surgiu o Argo. E é por isso que eu não tiro a razão dos que dizem que o Argo é um palhão, nem dos que dizem que o Argo não é da categoria do Palio. Veja você, ambos têm a sua dose de verdade. E isso rendeu uma bela de uma confusão também por conta do posicionamento do Argo quando ele foi lançado. Ele foi prometido como um hatch compacto premium. A Fiat dizia que seria o hatch compacto premium mais completo do mercado. Só que no segundo semestre a gente teve a chegada do Polo e isso bagunçou um pouco as coisas, Por quê? No lançamento do Argo, a Fiat tinha um mix de vendas esperado, que era mais focado em versões topo de linha. E com isso ela queria trabalhar a margem de lucro e ter algo ali, um número maior do que se ela estivesse vendendo um Palio, por exemplo. Porque o Palio tinha suas vendas concentradas na versão de entrada, além de ser um carro, teoricamente, de um segmento inferior. Então ela posicionou o Argo de modo a dizer que o quê? Que ele era substituto do Punto. Com isso, ela poderia cobrar mais pelas versões e também fazer um planejamento ali que contemplasse um maior número de vendas das versões mais caras, com mais conteúdo agregado. Só que quando o Polo chegou, ele deixou o Argo um pouco defasado por conta das tecnologias que ele trouxe, mas não apenas isso, por conta do nível de segurança. Então o Polo tinha motor 1.0 turbo, que não vou entrar na discussão se é melhor ou pior que o aspirado, mas que é o que o mercado quer, é o que o público quer, e ele também trouxe um maior nível de segurança em termos estruturais, conseguiu notas máxima no Latin Cap, trouxe 6 airbags de série em todas as versões, então isso acabou mexendo um pouco nos planos da Fiat. E ela viu que o Argo não emplacou nas versões mais caras, ou seja, não colou que ele era um compacto premium. O que ela fez aos poucos para não prejudicar as vendas do Argo? Ela foi reposicionando o carro. No final, o que era para ter a margem de Punto ficou com a margem de Palio de novo. E ela, que havia descartado o nome Palio porque queria mudar de segmento, acabou jogando no lixo toda uma história e toda uma imagem que existia ali no Palio. Por outro lado, ela também não pôde usar Punto, porque era o nome de um projeto que estava saindo de linha na Europa, e então surgiu aí o Argo. Em paralelo a essa história, eu quero contar uma outra história que aconteceu comigo no começo do ano, agora em março. Eu fui na concessionária para pesquisar a troca do meu Palio Sport em 1.6 por um Argo 1.3. Eu não pretendia de fato comprar. Só que no fim, vencido pela lábia da vendedora, acabei fechando o negócio, mais para trocar o Palio por um Argo Drive 1.0. Eu já tinha pagado a entrada, já tinha pagado a documentação e voltei atrás. E sim, vou fazer uma comparação injusta, porque eu vou tomar como referência o meu Palio Sport 1.6 versus o Argo Drive 1.0, que era o que eu ia comprar e com o qual eu tive mais contato. Eu já aluguei o Argo Drive mais de uma vez, fiquei alguns períodos com ele, já dirigi outras versões do Argo e do Cronos, mas
o que eu mais tive contato foi o Argo Drive 1.0. Porém, eu também tive já um Palio 1.4 Attractive, um novo Palio. Então eu vou utilizar como base para a comparação ficar mais justa essas duas versões do Palio. E por que eu disse no começo do episódio que donos de novo Uno também poderiam achar interessante o assunto? Porque o novo Palio e o novo Uno foram feitos em conjunto. São projetos que descendem ali de uma mesma estrutura, foram desenvolvidos em conjunto e bebem de uma mesma filosofia, em termos de design, em termos de acabamento, em termos de peças, de estrutura, de motores. Então são carros muito parecidos nesse quesito, né? Lógico, o Uno é menor, mas ainda assim são parecidos, principalmente se você tomar como base o Uno reestilizado, porque ele ganhou muito do nível de acabamento que tinha o Palio. Então por isso eu acho que esse comparativo é cabível também ao novo Uno, tá? Vamos lá. Em termos de motor, eu acho que não tem muito espaço para o Palio ter algum destaque aqui. Tanto ele quanto o Uno traziam motores mais antigos, mais cansados, ásperos. Os motores Fire remontam à década de 80 na Europa, chegou aqui no Brasil no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Passaram por uma série de atualizações até que em 2010, com o lançamento do Uno, a gente chegou ao Fire Evo 1.0 e 1.4, que equipa aí esses dois carros. O Palio também tinha um motor e-torque 1.6, né? Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Em relação aos Fire, assim, não tenho o que comparar com o Firefly, gente. O Firefly 1.0, ele nem parece 1.0, ele tem o desempenho do Fire 1.4 tranquilamente, com o consumo de um motor 1.0. É um motor muito mais moderno em termos de construção. O motor 1.3 também, Firefly, ele é super inteligente, ele é ágil, ele é econômico, às vezes mais econômico até do que 1.0, e tem desempenho de 1.6. Então, assim, é o que eu falei, não tem muita comparação nesse quesito. O Argo ganha de lavada, porque o Fire não empolga. O 1.0 no Palio, para mim, no novo Palio, foi um erro. O carro ficava muito lento, era um carro pesado para o motor 1.0, muito fraco em baixas rotações. Então, assim, Argo Drive em relação ao motor Fire 1.0 ganha de lavada. Em relação ao motor 1.4, talvez aí ainda tenha o que dizer, mas eu digo que o Argo ainda é superior, mesmo 1.0 versus 1.4. Já no caso do 1.6, né, a gente chega aí no polêmico caso e-torque. Ele seria um motor competente, mas injustiçado? Eu acho que em partes sim, porque ele é um motor muito divertido de guiar, pelo menos no Palio que eu tenho. Tem uma leve morosidade quando você troca de marcha ali, em baixas rotações, parece que tem um pouquinho de perda de potência, de força, de fato. Mas não é algo assim que você fala, meu Deus, é um motor horrível por conta disso. Não. Quando você acelera, ele entrega o que você pede. Quando você não acelera, ele tem um consumo dentro do aceitável. Lógico, você está falando de motores 1.6 e 1.8 aspirados, então você vai ter consumo maior, é evidente, mas poderia ser muito pior nesse quesito. Então, eu quero saber aí, você que tem um Argo 1.8, tem um Palio 1.6, o que você acha do motor e-torque? Você acha que ele é tão ruim quanto falam por aí? Eu acho que muita gente que critica os motores e-torque nunca dirigiram para de fato falar com propriedade todas essas críticas. Em termos de conforto, a suspensão do Palio para mim é um pouco mole demais, mas ela é bem confortável, né? Estilo Fiat. No Palio Sporting eu sinto que a suspensão é um pouco mais refinada, gosto mais dela, tá?
Por outro lado, essa suspensão confortável é um ponto de destaque também do Palio. É gostoso de dirigir por conta disso, porque ele filtra muito bem os buracos que a gente tem no Brasil. No caso do Argo, eu acho que surge aí uma boa evolução disso, porque eu dirigi o Argo e eu de fato me apaixonei pela suspensão dele. É uma suspensão que preserva o nível de conforto do Palio, mas com um ajuste um pouco mais firme, um pouco mais inteligente, eu diria, do que o do Palio, que rola menos nas curvas. Então é um carro muito gostoso de dirigir para quem gosta de Fiat, para quem está acostumado com os confortos tradicionais dos carros da Fiat, mas também provavelmente vai agradar quem gosta de um carro um pouco mais firme, um pouco mais na mão. Então isso é um ponto de destaque de novo para o Argo. É uma suspensão um pouco mais próxima do meu Palio Sporting, eu diria, mas melhor do que a do Palio, tá? Porque justamente isso, não perde o conforto que o Sporting perde em relação às outras versões do Palio, mas traz a rigidez, a estabilidade do Palio Sporting. Ou seja, é um avanço que reflete a estrutura e a modernidade de projeto do Argo. Eu acho que os bancos do Argo eles são mais confortáveis, porque eles são um pouco maiores, eles abrigam você melhor. Só que os do Palio, eles passam uma melhor impressão. Seja nas cores, nos tecidos, são bancos mais trabalhados, mais vistosos. E em termos de equipamento, o Argo tem mais, né? Tem mais tecnologias novas, como ar digital, pedal lamps, mais entradas USB, que também reflete essa evolução em relação ao Palio. Eu acho que o apoio de braço era melhor no Palio, porque você tinha mais versões. No Argo ele fica restrito às versões com câmbio automático. E eu gostava, porque o meu Palio Attractive 1.4 tinha apoio. E daí as pessoas falam, mas não é automático. Mesmo assim, faz a diferença. Eu gostava, eu sinto falta dele porque o meu Sporting não tem. No final, o Argo é mais espaçoso. Ele tem... ele é maior, obviamente, do que o Palio. Não tem o que dizer. Se você pegar todas as medidas, ele é maior, né? Ele mede ali mais ou menos o que o Punto media. Então ele é maior. E por isso não tinha como ele ser mais apertado do que o Palio. Só que eu acho que o Palio ele tinha um melhor aproveitamento de espaço. Mesmo com entre-eixos menor, mesmo com um comprimento menor, você tem 280 a 290 litros no porta-malas do Palio. Você tem um espaço atrás para as pernas que é bom. Lógico, que nem eu falei, o do Argo é melhor porque ele é maior, né? Mas você pega o porta-malas do Argo, são só 10 litros a mais. Então eu acho que a otimização do espaço é maior no Palio. Mas, mais uma vez, a vitória é do Argo, porque ele tem mais equipamentos, ele tem uma suspensão melhor, mais evoluída, mais refinada. E também porque, no fim, ele é maior, então ele tem mais espaço. Em termos de acabamento, no geral, eu acho que o Argo tem uma gama muito mais uniforme. Ou seja, se você entra num Argo de entrada e num Argo topo de linha, você vai ter um nível semelhante. Que é bom para o carro de entrada, mas é ruim para o carro topo de linha. Ainda mais considerando a ampla faixa de preços em que o Argo atua. Você pega um carro lá topo de linha por 80 mil reais, que tem o nível de um carro lá que está na faixa dos 50. Né? Isso do ponto de vista pode ser bom ou pode ser ruim. No Palio, eu acho que havia uma disparidade maior. Então a versão de entrada tinha um acabamento com menos plásticos que tampavam ali estruturas, né? Enquanto a versão topo de linha já era mais bem acabada nesse sentido. O Palio contava com acabamento bom em todas as versões, no geral. Sempre foi um diferencial dele, né, perante a concorrência, esse acabamento bem caprichado. As portas eram todas forradas em tecido, mesmo nas versões mais baratas. As 4 portas tinham forro em tecido com uma ampla faixa de tecido. E eu sinto falta demais disso no Argo.
No Argo você tem uma faixinha de tecido nas portas dianteiras e nas portas traseiras é tudo plástico, mesmo nas versões mais caras. Um outro downgrade em relação ao Palio é que o Palio tinha manta acústica na maioria das versões. As versões de entrada não, mas as versões mais caras sim, no motor tinha manta acústica. O que por si só demonstra um maior cuidado no acabamento. Só que por outro lado, o Argo tem um isolamento acústico muito melhor do que o Palio. O Palio ele faz um barulho muito chato. Você está dirigindo, parece que o vidro de trás está aberto e não está. Então, isso é um problema que eu já vi em mais de um Palio. Meus 2 Palios têm isso. Eu já vi pessoas reclamando em fóruns. Então, é uma questão de isolamento acústico mesmo. O do Argo é muito melhor nesse quesito. Você tem também uma percepção de cuidado maior no Argo. Quando você fecha a porta, faz menos barulho, isso em todas as versões. Você vê que tem uma preocupação ali, mesmo usando plástico, usar plásticos de qualidade, com várias texturas. De novo, você já encontrava isso no Palio em alguma medida, mas é maior no Argo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Argo ele tem um bom acabamento, mantém algumas coisas que eram muito boas no Palio e perdeu outras. Mas no final ele também ganha nesse quesito. Por quê? Porque ele tem o diferencial da montagem. A montagem do Argo é muito melhor, a montagem das peças, os encaixes, os arremates, do que no Palio. O Palio tinha um bom acabamento, mas ficava devendo em montagem. Então você tinha peças tortas, rebarbas, alguns encaixes mal feitos. E isso não acontece no Argo. Eu aluguei o Argo em 2 ocasiões. Eu andei tanto com o Argo novíssimo, que tinha ali pouquíssimos quilômetros rodados, não dava para avaliar isso, mas eu também rodei com um que tinha mais de 40 mil quilômetros rodados, que estava um pouquinho mais judiado, e é impressionante. A qualidade de montagem é muito maior, porque você não via esse tipo de coisa acontecendo, mesmo depois de 40 mil quilômetros. Em termos de equipamento, eles estavam mais bem distribuídos na gama do Palio. Então você tinha versões de entrada do Palio com menos equipamentos e uma progressão perceptível e lógica até chegar à versão mais cara. No caso do Argo é uma coisa muito estranha. Há novas tecnologias como Start-Stop, controle de tração e de estabilidade, câmbio automático, mas que eles ficam restritos ali, ou então não faz sentido. Eu até cheguei a comentar no episódio da estrada que você tem Start-Stop, controle de tração e de estabilidade e Hill Holder como opcionais nas versões Drive 1.0 e Drive 1.3, que são as versões ali, vamos dizer, de entrada. Ainda tem a 1.0 abaixo delas, mas elas ainda estão no campo ali de entrada. Aí você parte por Argo Tracking, que é uma versão intermediária, aventureira, em tese mais especial e mais cara, e esses equipamentos não estão disponíveis, nem de série, muito menos como opcional. Então é muito estranho isso. É uma gama confusa. Palio, ele avançou muito em segurança lá em 1996 ao oferecer equipamentos de segurança com opcionais, é verdade, mas oferecer numa categoria de carro de entrada. Então freios ABS, airbags dianteiros, duplos, né, tanto para o motorista quanto para o carona, foram uma grande inovação. O Argo não trouxe nada disso. Ele trouxe o obrigatório e olhe lá. E trouxe obrigatório para cada versão, muito elitizado. Você não pode ter alguns equipamentos de segurança em versões de entrada. Sidebags, que foram algo também introduzido no Palio como algo inovador, no Argo estão disponíveis só como opcionais das versões mais caras. Então, nesse quesito, é um passo para trás. Eu acho que o Palio ele tinha uma gama mais coesa, ele tinha equipamentos de segurança disponíveis em todas as versões. Lógico, o Argo traz mais equipamentos, traz novos equipamentos, porque é reflexo do mercado. O mercado evoluiu, mas ele não democratiza isso tudo e pior, deixa de uma maneira confusa para o consumidor. Então, nesse quesito, o Palio ganha. Em termos de design, é um campo subjetivo. Eu acho que são 2 escolas diferentes.
O Palio tem uma escola que aponta para Cinquecento, para Punto, para Bravo, ou seja, resgata muito da italianidade e do que a marca tinha ali na época do lançamento. O Argo, diferentemente, ele inaugura. Talvez ele não seja realmente o primeiro, você tem a Toro ali, mas ele finca os pés e ele evolui, né, a ponto de estabilizar essa nova escola brasileira, que o Palio foi desenhado na Itália, o Argo foi desenhado no Brasil. O que isso reflete pra gente? O Palio ele tem uma personalidade muito forte fora da linha Fiat. Então você pega o Palio, bota ao lado dos concorrentes, ele tem cara da Fiat e ele tem cara de italiano. Ele tem ali um design que é só dele. Agora, se você coloca ele dentro da gama Fiat, ele perde personalidade, porque ele tem elementos de outros carros. Você pega o bigode do Cinquecento, o retrovisor inspirado no Bravo, as antenas, que são uma mistura de Bravo com Punto. O Palio ele parece nascer ali de um rascunho do Bravo, de acordo com o que algumas publicações italianas divulgaram dos rascunhos do Bravo. Então ele bebe muito dessa fonte. O Argo já é o oposto. Ele pode até ter uma personalidade ali dentro da gama Fiat, só que e acho que esse é o grande problema, quando você coloca ele diante dos concorrentes, ele perde personalidade, porque ele tem traços muito em comum com o que está acontecendo, com o que é visto nos carros de hoje das outras marcas. Ele tem traços mais genéricos. Quer dizer que ele é feio por conta disso? Não. Mas quer dizer que ele tem menos personalidade. É notável que existe um esforço de tentar imprimir personalidade dentro dessa proposta. Mas tudo tem um limite, né? Porque, sim, essa era a proposta. A Fiat ela não podia fugir muito das convenções porque tinha que ser um projeto dentro da zona de conforto. Tinha que ser um projeto para não errar. Lembre-se, o Argo foi desenvolvido em um período de queda nas vendas, de economia de custos e de que a Fiat perdia market share, ou seja, ela estava perdendo a liderança e estava perdendo carros que estavam bem posicionados em vendas. Então, o Argo nasce não só para agradar uma ampla faixa de preços, como também para recuperar terreno, e por isso não podia errar. E o design reflete isso. É um design que não sai da zona de conforto, que tenta imprimir uma personalidade italiana a algo seguro. Então, ambos são bonitos, mas de maneira diferente. O Palio, ele parece mais coeso entre si. O Argo, ele é esforçado e ele brilha no interior. No interior é o ponto forte do Argo. Ele brilha demais aí, porque traz um design jovial, traz peças muito boas, novas tecnologias como a gente viu. Então esse é o grande destaque do Argo. A conclusão aqui é que o Argo vence o comparativo. Mas eu já esperava isso. E acho que você também. Porque ele é um novo projeto. Ele é mais moderno do que o Palio. E porque ele é maior, ele traz reforços estruturais, reforços de equipamento, então não tinha como ele perder. Motores estão anos-luz à frente dos do Palio e do Uno. O problema aqui não é esse. O problema é que o que deveria ser uma surra é apenas uma vitória justa. O que eu quero dizer é que o Argo é uma evolução natural do Palio. E é aí que reside o problema. Ele não deveria ser uma evolução do Palio. Ele deveria mostrar mais personalidade, ele deveria ditar o segmento dali para frente. E se ele tivesse feito isso, a Fiat conseguiria ter emplacado o posicionamento que ela queria. Mas não. O que o Argo fez foi se equiparar à concorrência. Ele chegou com o suficiente para atualizar a gama da Fiat e não para ditar as novas regras do mercado. E é aí que ele falha. É por isso que ele teve que ser revisto em termos de posicionamento. E é por isso que essa vitória diante do Palio é o que ela demonstra, uma evolução do carro que ele sucedeu. Não é uma revolução
e não é definitivamente um substituto do Punto. Se você pegar, por exemplo, em termos de design, não dá para comparar. O Punto, ele é quase uma obra de arte ali do design italiano automotivo. Então, nesse quesito, ele vai perder feio por Punto. Se você pegar em termos de acabamento, de design do interior, talvez se você comparar com o primeiro Punto, o Argo ganhe. Mas já com o Punto Evo, ele não ganha. Vai dar um empate ali, porque uma qualidade de construção também é muito boa, a qualidade das peças é muito boa, o design é bonito do Punto. Então, assim, com o Punto fica ainda mais difícil de comparar e de o Argo vencer. Porque houve sim muitos downgrades em relação ao Punto. E mais uma vez, isso reforça que o Argo é uma evolução do Palio e não do Punto. É um problema que reforça, né, o motivo pelo qual a Fiat não conseguiu emplacar o Argo como um hatch premium, com o mix de vendas que ela queria. Porque na verdade, ele está muito mais tendendo para o lado do Palio do que para o lado do Punto. Então eu não preciso nem falar, né, da heresia que alguns cometem de dizer que o Argo seria de alguma maneira substituto do Bravo. Não, o Bravo saiu de linha, deixou um buraco na linha da Fiat, que também não sei se vale a pena ser preenchido, como a gente falou no episódio sobre o tipo, por conta da queda das vendas desse segmento. Então, eu acho que a Fiat ela racionalizou ali as propostas e fez o que deu, né, diante da crise, que é o Argo. Mas dizer que ele substituiu também o Bravo não rola, né? É impossível. Você pode até dizer que ele substituiu o Palio, pode dizer que ele substituiu o Punto, porque de alguma forma ele o fez, mas jamais dizer que ele substituiu o Bravo. Para isso ele precisaria de muito mais tecnologia, precisaria de um acabamento mais esmerado e precisaria ir além da concorrência, que é algo que já falta para o que ele está ali disposto. Então, se ele ainda quisesse dar um passo à frente e ser mais do que o Bravo, daí é que precisaria mesmo ir além da concorrência. O que eu digo ir além da concorrência é isso, gente. É revolucionar, é encontrar algum espaço ali para você deixar a sua marca, que o Argo não fez. Então, por exemplo, em termos de segurança, o Polo conseguiu. Trouxe aí uma estrutura excelente, 6 airbags. Em termos de tecnologia, o Onix se saiu muito bem. Ele trouxe aí a questão de carregamento por indução, o MyLink, o OnStar. Então é algo pelo qual você vai ser reconhecido pelos compradores e pelos concorrentes. Fala, olha, aquele carro ali é isso. Se você quer segurança, você vai nele. Se você quer tecnologia, vai nele. Se você quer consumo de combustível, vai nele. O Argo, ele é bom na maioria dos quesitos, mas não tem algo que levante a bandeira e fala, olha, eu sou o Argo. E daí a gente entra em outra questão, que talvez se ele tivesse sido lançado com o nome Palio, a gente não estaria cobrando isso do Argo. Porque quem colocou as expectativas tão lá em cima de ser um carro construído do zero, de ser o compacto premium mais completo do mercado, de ser uma grande revolução, um carro cheio de tecnologia, foi a própria Fiat. Não foi a gente. E é por isso que, se fosse lançado como Palio, não teria toda essa cobrança. Talvez desde o início a Fiat teria que ter apostado em margens de lucro menores, de fato, mas talvez o carro também pegasse em vendas mais rápido e compensaria, porque no final ela teve que de qualquer maneira abrir mão da parte da margem de lucro que ela esperava ter aí com o Argo sendo vendido como sucessor do Punto. Então, eu troco o meu Palio e o meu Uno por um Argo ou não? E por que eu não troquei? Porque é isso, olha, eu acho que donos de versão de entrada desses carros, do Uno e do Palio, eles vão gostar de subir para o Argo, seja na versão de entrada, seja em outra versão. Se você tem um novo Uno ou um novo Palio 1.0 e deseja fazer um upgrade, o Argo vai te atender e você vai ficar provavelmente muito feliz com ele. Agora,
Se você tem uma versão topo de linha desses carros e, importante, você está satisfeito com eles, você gosta de guiá-los, você gosta do design, você não tem tanta vontade de trocar de carro, não tem por que fazer o upgrade para o Argo, porque não é necessariamente um upgrade. Lógico, no Argo você vai ter uma estrutura mais moderna e alguns equipamentos de segurança, mas você gosta do seu carro, então não tem por que sair dele no momento para partir para o Argo. E foi por isso que eu desisti da troca, porque eu estaria trocando o meu Palio, que é uma versão topo de linha, por uma de entrada do Argo. E aí eu acho que definitivamente não vale a pena. O início da Segunda Guerra Mundial causou naturalmente uma redução drástica e inevitável na produção de automóveis. As linhas de produção foram convertidas para a produção de itens bélicos e muitos veículos produzidos pela Fiat participaram do conflito, incluindo caças-bombardeiros. O conflito fez de Turim a cidade mais bombardeada da Itália e, por isso, entre 1940 e 1944, as fábricas de Lingotto e Mirafiori foram danificadas em inúmeras ocasiões, causando graves danos a edifícios e máquinas da Fiat. Como não poderia deixar de ser, a Agnelli e sua empresa participaram ativamente da guerra. O magnata contratou Carlo Schmitt, que era adido econômico na Embaixada Italiana de Berlim, na Alemanha, para lhe repassar informações sobre o lado alemão na guerra. O acordo durou de 1941 a 1943, quando Schmitt informou Vittorio Valletta, o braço direito de Agnelli, de que havia uma grande quantidade de ilusão cercando a invencibilidade de Hitler. Na visão dele, o empresariado italiano teria o papel essencial de moldar a opinião pública em direção a uma visão mais realística a respeito do movimento nazista. E assim foi feito. Logo, a Fiat passou a ter contato com as forças britânicas e americanas, mantendo um diálogo que teria forte impacto na rendição italiana em 1943. Em março daquele ano, uma série de greves ocorreu em Mirafiori, envolvendo mais de 100 mil trabalhadores, e isso marcou o início do movimento de resistência antifascista entre os operários da Fiat. Em setembro, a Itália anunciaria sua rendição. O país se dividiu então em dois. O norte, onde está localizada Turim, foi ocupado pelos alemães e, de prontidão, a Agnelli enviou representantes da Fiat para se colocar à disposição do governo italiano. Mas logo precisou ceder às pressões nazistas. Ele chegou muito perto de, mais uma vez, perder o controle da Fiat. Sob a ameaça de levar o controle da fábrica e seus operários para a Alemanha, a Fiat precisou fornecer tanques, motores para aviões e caminhões ao exército nazista. Valletta concordou, pois era isso ou perder a Fiat. Mas, em segredo, nos bastidores, passou a dar dinheiro, caminhões e combustível aos grupos que batalhavam pela libertação da Itália contra a ocupação alemã. Foram tempos tensos em que qualquer um do alto escalão da Fiat poderia ser pego pelo exército alemão caso descobrissem o jogo duplo. Poderiam ser presos, torturados ou, quem sabe, até coisa pior. Em 1944, a Fiat elegeu um de seus executivos para ser um contato com as forças aliadas. Logo, ele ganhou autorização para instalar uma estação de rádio dentro da fábrica. A Fiat também entrou em contato com os americanos, para deixar claro que daria preferência a fazer negócios com eles ao fim da guerra, e não com os britânicos. Agnelli e Valletta começaram cada vez mais a apoiar a resistência, de maneira organizada, não apenas para salvar a Fiat, mas para organizar minimamente o pós-guerra. Enquanto isso, oficialmente, contribuíam com os nazistas, oferecendo tudo o que pediam. Isso não foi suficiente, porém, para que ambos fossem tidos como inocentes ao fim do conflito. Tanto Valletta quanto Agnelli chegaram a ter seus bens bloqueados por terem ajudado os nazistas e os fascistas. Até então, a movimentação do alto escalão da Fiat em prol dos aliados era um segredo muito bem guardado. Valletta foi, inclusive, preso. Para limpar o nome da Fiat, em 1945, foi elaborado um documento de 23 páginas que detalhava toda a contribuição de Agnelli para o fim do conflito.
Nele estavam todas as ações feitas pela Fiat desde a rendição da Itália, em setembro de 1943, os mais de 100 milhões doados à resistência, as assistências logística e médica, que resultariam em mais 500 milhões, e os alimentos e roupas doados a trabalhadores necessitados. Logo, o governo dos aliados, bem como o governo italiano e o arcebispo de Turim, se manifestariam a favor de Agnelli e Valletta, reconhecendo no segundo o nome ideal para conduzir a Fiat na retomada da guerra. Agora, com 79 anos, Giovanni Agnelli estava beirando a morte, e seus últimos dias foram melancólicos. O homem que construiu o império deixaria sua família condenado por ter ajudado os nazistas. Todo o seu esforço para transformar a Fiat em uma das maiores empresas automobilísticas do mundo teria um fim amargo. E ainda havia o risco de a empresa ser expropriada. Na noite de 16 de dezembro de 1945, após ter dividido todos os seus bens em porções iguais para todos os seus netos, com exceção do seu declarado sucessor, Gianni Agnelli, que recebeu uma cota dupla, evitando assim disputas pelo poder e assegurando a manutenção sustentável de sua dinastia, Agnelli morreu. O seu velório foi pequeno e restrito, bem diferente do que poderia ter sido. E o pior, a morte ocorreu momentos antes de os tribunais terem o absolvido da acusação de colaborar com os fascistas. O jogo duplo ou triplo feito por Agnelli e por Valletta foi fundamental para assegurar o controle da Fiat, mas, como vimos, acabou de modo amargo e quase beirando o pior. No fim, deu certo e reforçou o importante papel da Fiat também na cena política. A partir de então, o desafio de conduzir a empresa da família, fazendo-a prosperar sem perder o seu controle, pertenceria a Gianni Agnelli, que honraria o esforço do avô com grande empenho, mesmo chegando muito perto de perder a Fiat em 2 ocasiões, tal como seu antecessor. Bem, é isso por hoje, gente. Eu quero agradecer todo mundo que escutou o episódio até aqui. Todo mundo que já assinou, já se inscreveu aqui no podcast. Se você ainda não fez isso, faça para acompanhar todos os próximos episódios. Então, um abraço.